A fé das pessoas, a devoção das pessoas aumenta a nossa fé e devoção. Exato. É isso que é a interconexão de tudo que existe, né? Nós provocamos nos outros e os outros provocam em nós. Por isso que a gente diz que a paz não é só ausência de guerras e de violência, mas é alguma coisa que vem de dentro de nós, que nós encontramos um estado de equilíbrio. Por isso a meditação é importante, mas não é meditação só sentada. A gente pode estar em plena atenção, meditando e atento quando você fala, quando você anda, quando senta, quando caminha. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Retorno e me abrigo em Buda, o ser venerável. Retorno e me abrigo no Dharma, lei livre de apegos. Retorno e me abrigo na Sangha, comunidade em harmonia. Retornei e me abriguei em Buda. Retornei e me abriguei no Dharma. Retornei e me abriguei na Sangha. Com muita alegria estamos juntos esta noite e eu quero apresentar a vocês um dos meus discípulos principais, o monge Kojun, que tem um templo, uma comunidade zen budista em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Então, muito boa noite, Kojun Sensei, como está? Muito boa noite, mestra. Muito bem, muito obrigado. Obrigado por me receber aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da nossa história, do nosso encontro. Eu me lembro que vi você uma primeira vez aqui no templo com seus cabelos, e você estava se formando em arquitetura, e você tinha um projeto de um templo zen, que foi o que você apresentou para a sua formatura, não foi isso? Para a sua formação. Eu me lembro vagamente desses dias, das suas frequências aqui, das suas práticas aqui conosco. Você pode me clarificar e a todos nós? Claro. Na verdade, o nosso primeiro encontro foi bem antes. Hum. Foi em 2006. 2006. Ainda lá na Rua Dalvim, né, a senhora tinha... Eu fui para um zazen para iniciantes num domingo de manhã. Era a monge Shin que estava lá orientando. E aí a senhora chegou, a senhora estava num evento, numa atividade fora, e a senhora chegou, e aí eu falei que eu queria conversar com a senhora. E todo mundo achou meio estranho, imagina, não marcou nada, né, o forasteiro. Aí eu falei que eu vinha de Ribeirão Preto e tudo, e a senhora aceitou me receber. E acho que assim, aí, só que era perto da hora do almoço, e aí a senhora pediu, né, para o Genzo Sensei, né, me levar para almoçar e depois voltar. Olha só. E assim, e aí quando eu voltei, o mais incrível, eu acho que me conectou com a senhora já naquele primeiro encontro, foi que eu imaginava que a senhora ia me receber por uns 10, 15 minutos, e a gente conversou por quase 1 hora e meia. E Hum. eu lá contando todos os meus dramas, as minhas lamúrias, todo o meu sofrimento, toda a minha história, e a senhora ria, né? E falou, nossa, que maravilha! E falei, gente, o que acontece? Quem é essa monja que ela fica rindo da minha desgraça? Mas enfim, seguimos na conversa. O mais interessante foi quando eu saí dali. Eu pus o pé na calçada e aquilo tudo fez muito sentido. Eu falei, ela só está me mostrando que esse todo sofrimento meu é só um jeito de ver isso tudo. Porque o tempo todo a senhora falava da oportunidade que eu estava tendo com todos os problemas que eu estava vivenciando e tal, e que aquilo, né, era maravilhoso para eu, né, aprender ou para eu olhar para a vida de uma outra maneira. E aí eu falei, aí acho que eu encontrei minha mestra. Foi Muito nesse bom. momento. Deixa eu contar um pouquinho para quem não sabe. Eu fiquei durante 6 anos no Templo Bushinji, no bairro da Liberdade. Eu voltei do Japão, fiquei trabalhando lá com a colônia japonesa e com brasileiros que começaram a chegar ao templo. E foi mais ou menos em 2001, eu acredito, que eu saí do Templo da Liberdade e nós alugamos uma casa nessa rua chamada Rua Dalvim, que fica perto do Hospital das Clínicas, entre a Teodoro Sampaio e,
e uma outra rua lá de trás que eu não lembro o nome, mas enfim. E nós alugamos uma casa, parte de uma casa, parte de baixo de uma casa, e fizemos uma pequena reforma e se tornou um templo zen. Era só um templo, não era uma residência, nem proibidos qualquer pessoa de pernoitar lá, só quem pernoitava eram alguns dos meus cachorros. Então é esse lugar que o monge Kojun foi pela primeira vez como leigo. Ele foi visitar essa comunidade, foi nos visitar, queria falar comigo, e onde foi recebido pela monja Ishin. Ishin Sensei é uma monja norte-americana, foi a minha primeira discípula mulher, a primeira monja que eu ordenei aqui no Brasil. Ela havia passado quase 4 anos no Japão, depois passou uma temporada nos Estados Unidos e havia voltado para o Brasil e estava nos ajudando no templo. Por isso que ela foi a pessoa que o recebeu para os zazen de iniciantes. Pouco tempo depois disso, ela se mudou para o Rio Grande do Sul, onde continua até hoje. Então isso dá um pouco desse panorama histórico. E eu sempre gosto quando o Kojun Sensei conta desse nosso primeiro encontro, porque muitos de nós achamos que os nossos dramas são tão pesados, que nós somos tanto vítimas da vida e das circunstâncias, e nós podemos levar a vida com mais leveza. Claro que reconhecemos as dificuldades, os obstáculos, mas superar os obstáculos é o caminho da libertação. Muito bem. E depois disso, o que aconteceu? Aí eu comecei a praticar de uma forma muito displicente, como um interessado, mas não muito disciplinado. E aí eu decidi, eu vinha eventualmente, porque eu estava em Ribeirão Preto, vocês em São Paulo, e eu frequentava quando era possível. E aí chegou um momento, eu estava fazendo uma segunda graduação, né, em arquitetura, e aí eu falei, bom, eu quero estudar isso a sério, eu quero praticar o Zen de verdade. E eu acho que uma das maneiras de eu me disciplinar é, então, aproveitar que eu tenho que fazer um trabalho final de curso e eu vou fazer um projeto de um mosteiro zen budista. Eu não entendia nada de nada, não conhecia absolutamente nada das coisas. Mas então eu precisava de ajuda e era essa oportunidade que eu tinha, a desculpa que eu criei para eu poder ir para São Paulo praticar. E eu comecei a ir para São Paulo uma vez por mês e aproveitava, tinha sempre um Zazenkai uma vez por mês, então eu aproveitava e ficava naquele final de semana. Tinha né, uma tia em São Paulo, né, que eu ficava na casa dela, e na verdade ela não era minha tia de verdade, uma amiga, mas que, né, uma senhora mais velha, enfim. E ela, então, sempre me acolhia. E aí eu chegava na sexta-feira à tarde, a primeira vez, né, marquei, aí dessa vez eu marquei adequadamente uma conversa e contei para com Hiroshi o meu projeto, minha proposta. E aí ela se sentou comigo, pegou uma folha de papel e desenhou, né, o Shidogaran, que é o conjunto principal dos 7 edifícios principais, quer dizer, de um mosteiro com um homenzinho, né, que é como classicamente os mosteiros são planejados. E ela me explicou um pouco de como funcionava, o que que era o quê, e a partir daí, né, eu comecei a frequentar, e ela me passou também para o Arro Sensei, que é arquiteta, estava responsável na época por um projeto lá no Sul, e ela começou a me ajudar. Então eu frequentava a comunidade nesses finais de semana, sempre marcava um horário, né, daí em diante mais com o Arro Sensei e consegui, né, então ir desenvolvendo o projeto. E ao mesmo tempo aprendendo, né, sobre o Zen e conhecendo mais e praticando. E com isso, eu comecei, não tinha o menor né, interesse, eu imaginava que eu pudesse um dia, né, me tornar monge. Eu comecei a gostar daquilo tudo e achar fascinante. Eu queria conhecer as liturgias e por que que cada instrumento, como é que aquilo tudo acontecia, por que que o sino, esse sino é aquele, como que toca. E foi, de certa forma, um encantamento, né, por aquilo tudo, mas ao mesmo tempo com um certo pé no chão,
Eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, né? Assim, para as outras coisas todas. Aliás, é interessante, esses dias eu estava olhando para mim, para minha vida, eu falei, olha, acho que eu nunca fiquei tanto tempo em alguma coisa na vida como eu estou no Zen. Porque nessa Muito bom. Deixa eu dar algumas explicações aqui. Ele falou que vinha para o Zazenkai. Zazen é a prática nossa de meditação, que chama Za é sentar e Zen é em meditação. Nós nem usamos a palavra meditação, porque em português é um verbo transitivo. E o Zen é um mergulho em si mesmo que transcende a si mesmo. Então a gente usa mais a palavra zen. Então, zazen, sentar-se em zen, cai, quer dizer encontro. E geralmente são encontros de um dia. Começa de manhã, o horário pode variar das 6, 7, 8, 9 da manhã e vai até 4, 5 ou 6 da tarde, dependendo do mosteiro, do templo e da atividade. Então ele vinha uma vez por mês, veja que ele vinha Ribeirão Preto é longe. Então ele vinha na sexta-feira para não estar exausto, dormia na casa dessa pessoa, sua conhecida, de manhã no sábado estava aqui, passava o dia todo nas práticas meditativas e no fim da tarde geralmente conversávamos. E eu apresentei a ele uma das minhas discípulas, que é a monja Warho Sensei, que hoje tem o seu templo de prática aqui perto da Vila Madalena, que é chamado Mosteiro Urbano, que vai ser aberto, que está reabrindo agora depois da pandemia. E a monja, ela também é uma arquiteta, e estava fazendo um projeto lá para o Rio Grande do Sul, em Viamão. Então ela estava começando a desenhar e ter ideias sobre como fazer uma sala de meditação e estava bem envolvida com isso. Então eu pedi para ela que desse uma orientação a este jovem que estava chegando, este jovem arquiteto que estava terminando a sua segunda formação, que queria desenhar um mosteiro zen. E é interessante que ele falou, vejam bem isso, o mosteiro zen é um corpo humano. É como se fosse uma pessoa de pé, com as pernas abertas e os braços assim meio de ladinho. Então, a cabeça é um templo. Lá no mosteiro de Irigi é o templo principal, o templo de Kanon Bodhisattva, onde tem as grandes liturgias. A barriga é a sala de Buda, onde tem as liturgias do meio-dia, geralmente, né? Mas é a sala principal. Mas não é uma sala muito grande para todo o público. A sala de todo o público é na cabeça, que é a parte de cima, a parte mais alta. Depois tem essa sala de Buda que fica aqui. Depois, de um dos lados, fica a sala de meditação e os banheiros, banheiros de privada, né? E do outro lado fica a cozinha e a sala de banho. E no meio desses braços e pernas, um braço que é a sala de zazen, outro braço que é a cozinha, ficam em frente um ao outro, uma das pernas que são os banheiros, as privadas, os mictórios, e a parte esquerda é a sala de banho. Veja só, isso é uma proposta feita antes do século XII, século XIII, século XI, na China, onde ele foi estudar, e onde os mosteiros eram construídos assim, com esse cuidado ambiental, gente. Cuidado de não misturar as águas limpas com as águas poluídas dos nossos dejetos, né? É bem separado, bem distante uns dos outros, né? E no centro disso fica o portal principal. Então ele viu esse desenho, que foi o que eu mostrei para ele, expliquei um pouco para ele como é que funcionava, mostrei alguns desenhos e fotografias, e ele fez o seu projeto, que foi um projeto, aliás, aprovado com louvor, não foi assim? Foi. Obrigado, mestre. Foi interessante porque essa experiência de estar aí foi enriquecedora, é claro, por conta dessa questão do projeto, mas porque, obviamente, essa prática começou a transformar a minha percepção da própria, do que eu achava que era o Zen e do que eu achava que era o mosteiro, e isso foi o mais incrível, né? E é interessante, eu chegava, né, de sexta-feira, a gente conversava e tinha uma prática de zazen na sexta-feira. No sábado, o dia todo, como o Muroshi Sama falou, era o Zazenkai. E eu, né, que imagina, 40 minutos de sexta-feira cada período. Se não me engano, tinha Teisho, ou era no sábado, eu não me lembro mais. Mas de qualquer forma, sábado também tinha essa prática. E eu lembro de várias vezes, quase todas, se não todas, eu estava saindo terminando o Zazenkai, Roshi-sama sempre na saída da sala, cumprimentando todo mundo, e ela falava assim para mim:
Eu lá quase chorando de dor, né? Estava começando a prática. Ela falava assim: vai ter zazen, você não quer ficar para o zazen? Eu falava: eu vou ficar. E eu ficava. E aí no domingo de manhã tinha caminhada no Parque da Água Branca. E eu ia lá na caminhada no Parque da Água Branca. E depois ainda fazia o zazen para iniciantes. E aí dali eu ia embora. Então, né, voltava aqui para Ribeirão Preto à tarde no domingo. Essa era a trajetória. E assim foi por vários, né, por vários meses. E é interessante, e eu estou contando tudo isso porque é interessante porque eu chegava sem nem saber fazer zazen direito e ia ter a aula, vamos dizer assim, do zazen só no domingo, na hora de ir embora. E foi, e era interessante porque era tudo meio ao contrário. Mas esse crescente foi também transformando toda a minha visão. E quando eu cheguei já lá no final do ano, perto de então apresentar o projeto já era outro, porque ele tinha uma compreensão, um entendimento de como aquilo funcionava. Óbvio, eu não estive num mosteiro que tinha aquele formato todo e tal, mas as experiências, as vivências que eu tive, né, de prática, e claro, o quanto isso tudo me transformou, me levou para né, para uma outra, para uma mudança, né, uma percepção completamente diferente da própria prática, né? E Tanto diga que uma coisa, como foi a sua visita ao Mosteiro Sede de Eiregi, onde todo ah, o desenho que eu tinha feito estava lá naquelas edificações. Não, não é lindo? foi espetacular. Esse momento, né, já, né, a conclusão, vamos dizer assim, de uma etapa da formação, em que estivemos lá, para mim foi muito importante. Porque, claro, sempre tive o sonho de conhecer os mosteiros sede, foi uma excelente oportunidade, mas aquele lugar, naquele desenho, e de repente visitar tudo aquilo que eu só tinha conhecido pelas imagens e entender como aquilo funcionava andando naquele espaço, andando por dentro, por corredores que normalmente, inclusive, as pessoas, né, não, quando vão visitar, não andam, porque a gente estava lá em cerimônias específicas. E o momento que mais me chamou a atenção nisso tudo, e que eu, né, até sempre me emociono, foi uma das cerimônias a gente visita um lugar sagrado que é a Capela dos Ancestrais, e é onde ficam as cinzas de Mestre Dogen. E ali, assim, para mim foi um momento muito tocante, foi muito especial, de muita emoção, né, porque a gente faz reverências ali. E para mim era a sensação nítida de que ele estava ali sentado. Não estava morto, ele estava ali na minha frente. Eu estava fazendo reverência para ele. E, e, e eu não sei nem direito como explicar isso. Alguma coisa ali, sabe quando parece que uma chavinha muda? Eu ainda tive ali também uma experiência muito interessante. E eu saí muito mudado dessa experiência de estar lá. E é curioso, porque eu achava, em alguma medida, que eu estava, né? Poxa, eu estou emocionado porque eu estou vendo isso tudo, eu estudei esse negócio todo, mas era outra coisa. E eu fui perceber um pouco depois, né? Eu estava meio abobado até quando eu saí de lá, foi muito engraçado. Ele foi fazer uma cerimônia, gente, que talvez vocês não saibam, porque depois disso ele se tornou um praticante leigo, de praticante leigo ele se tornou monge, de monge ele fez combate do Dharma, que é uma reafirmação dos seus votos, depois ele teve a transmissão do Dharma, e em 2019 nós fomos juntos, eu, ele, a monja Kokai e a monja Reishin, e os três juntos foram fazer essa graduação final, é a confirmação de que se tornam professores da nossa ordem, que o Japão, a nossa sede no Japão, os reconhece como tal. E para isso, eles vão oficiar as cerimônias, é como se fossem por uma noite o abade do mosteiro sede. São tratados pelos monges noviços como abade. São servidos alimentos para eles em travessas especiais, em bandejas especiais, o chá numa taça alta, põem chinelos vermelhos e caminham por lugares que geralmente o público não caminha. E esta sala que ele está fazendo, que está falando, é a sala que tem os restos mortais dos fundadores.
E no mosteiro sede de Enrigi é uma sala especial. E era onde ficava o discípulo de Dogen Zenji Sama, que é Koun Ejô, que vai ser o seu sucessor, eram os aposentos dele quando Dogen Zenji Sama estava vivo. E que depois, com o passamento dos mestres, lá se construiu essa capela, que é grande, que é muito grande, muito bonita. E para subir os altares, até onde estão os restos mortais e as imagens, a gente sobe de lado, porque seria impróprio assim de frente. É com toda a reverência que vocês possam imaginar. E é um lugar que, mesmo que você não queira, a nossa cabeça se abaixa, porque é um lugar de profunda fé e devoção. E todos nós sabemos que Dogen Zenji Sama está lá. Aliás, ele está em todo o mosteiro de Enrigi. Porque tudo que nós fazemos é seguindo as orientações que ele deixou, gente, em 1200. Fazem mais de 800 anos que monges e monjas estão repetindo e mantendo vivos os ensinamentos. A gente fala, isso é uma tradição. E quando o Kojun Sensei foi lá, ele definitivamente entrou para essa tradição e não tem saída, gente. É para o resto desta vida e se outras houver, não é assim? Exatamente. É impressionante porque essa experiência, né, da gente estar ali, e é realmente isso que Koiroshi-sama falou. A gente está num lugar em que Mestre Dogen está vivo em todos os lugares. É como se eles mantivessem Mestre Dogen, e mantém, porque mantém todos os ensinamentos, né? Mantém ele vivo ali. E é impressionante. Eu, toda vez que conto essa história, me arrepio, me emociono, porque foi uma experiência muito tocante, muito marcante para mim. E não, né? E claro, aí com o olhar do arquiteto, isso também, né, toca, porque, né, entrar naquela sala de Buda, né, e tinha que pôr a mãozinha assim na coluna, aquela coluna que está lá há tantos séculos, né? Tudo aquilo é muito especial e muito cuidado, né? Muito bem cuidado, né? Cuidado porque aquilo tudo é o mestre, né? Vivo ali, né? Isso é especial. É a tradição que continua. Então, em 2019, Kojun Sensei foi reconhecido como abade não só do mosteiro de Enrigi, mas também de Sojiji, que fica em Yokohama, que são os dois lugares principais que os monges precisam ir oficiar cerimônias, gente. Não é fazer visitinha, não. Eles se vestem inteirinhos e têm que oficiar as cerimônias. Tem momentos certos de fazer reverência, de se levantar. Não é de qualquer jeito, não. Tudo isso é marcado metodicamente nos milímetros mais insignificantes que você possa imaginar. O tempo é cronometrado, tudo é numa perfeição incrível. E ele saiu-se muito bem, claro, e hoje ele é um sensei. Sensei quer dizer um professor da tradição Sotoshu, reconhecido pela nossa sede no Japão. Eu apenas intermediei o encontro dele com a nossa tradição. Eu também sou uma professora dessa ordem, que fui apresentada à ordem por um outro professor, que foi apresentado, entrou na ordem por outro professor. E nós estamos nessa linhagem que a gente chama Ketimiako, né? Nessa continuidade da consanguinidade. Desde Shakyamuni Buda, antes de Shakyamuni Buda tem um círculo vazio. Depois vem o nome de Shakyamuni Buda. Aí vem todos os Budas do passado, todos os sucessores e sucessoras, até chegar no nome do atual professor. E este professor volta lá para aquele círculo. Então, uma grande circunferência, onde todos os nomes dos principais monges, claro que não de todos eles, porque cada um deles representa uma época. E não é só ele. Tinha muitos outros discípulos que também eram professores, não é? Então, por exemplo, o meu mestre Yogo Roshi teve mais de 20 discípulos transmitidos. No meu documento aparece o nome dele e depois o meu. Não caberia o nome de todos os outros meus irmãos e irmãs do Dharma. Mas não significa que eles sejam menos importantes ou mais importantes. Todos nós acabamos tendo a mesma equidade de poder e de valor. Então, no Ketimiako do Kojun Sensei, aparece o meu nome
e depois o nome dele. E depois, quando ele tiver um discípulo que também se torne um monge transmitido, que vai ser um professor, vai ter o nome desse monge ali depois. E assim sucessivamente. Ou seja, uma linhagem que não tem começo nem fim. Shakyamuni Buda é o nome do Buda histórico, e ele falava de Budas anteriores a ele. Veja que bonito isso. Então a gente entra dentro de uma tradição que tem uma linhagem, nós não inventamos nada, não criamos nenhum ensinamento próprio, nós seguimos uma ordem chamada Sotoshu, do budismo japonês, somos representantes oficiais dessa ordem aqui no Brasil. E uma coisa bonita que aconteceu é que, bom, tem um histórico muito grande nesse meio que eu pulei um pouquinho, porque agora tem uma coisa importante acontecendo em Ribeirão Preto. Onde ele está agora é um escritório na entrada do seu templo. Ele tem um templo em Ribeirão Preto, gente. Em pouquíssimo, as causas e condições da vida dele tornaram possível que ele abrisse um templo na cidade de Ribeirão Preto. Ainda não é reconhecido oficialmente, mas é um centro de prática zen, reconhecido oficialmente como a comunidade zen budista de Ribeirão Preto. Isso está registrado em cartório, é registrado, tem uma comunidade, tem uma associação, que é uma organização religiosa sem fins lucrativos, tem uma diretoria, e ele é o fundador, e ele é aquele que é o orientador principal desse grupo em Ribeirão Preto. Ele, inclusive, tem vários discípulos e discípulas leigos que já receberam os preceitos. Isso aqui é um mantozinho de Buda. Quando a pessoa recebe os preceitos, entra na família Buda, esse aqui é o símbolo da família Buda. Inclusive, ele chegou a facilitar que um jovem que hoje se chama Shozan Suzuki se tornasse monge. Eu tive que oficiar o menino, o jovem, é um advogado muito dedicado, que é discípulo de Kojun Sensei. E como as causas e condições não permitiam ainda a ele que ordenasse um monge, ele pediu que eu ordenasse. Eu falei, eu ordeno porque confio em você, Kojun Sensei, porque eu sei que você não me pediria para ordenar uma pessoa qualquer, e porque conheci também Suzuki-san e vi a sua prática muito forte. Se vocês assistirem de manhã cedo na comunidade zen budista de Ribeirão Preto, depois ele vai dar o endereço, todas as manhãs Suzuki-san está oficiando a liturgia matinal, tocando os instrumentos, entoando sutras. Quando o Kojun Sensei não pode, está o Suzuki-san. Então é uma prática muito bonita, e a gente espera que Suzuki-san tenha a sua carreira. Talvez ele vá passar uma temporada no Japão, ele vai fazer um Dharma combate num templo agora no Paraguai, no fim de outubro, que é o desenvolvimento da sua carreira monástica. Depois, mais tarde, ele vai ter a transmissão do Dharma, e quem sabe ele vai passar uma temporada no Japão e voltar. A ideia é que ele volte ao Brasil para ser o sucessor, quem sabe, de Kojun Sensei, lá em Ribeirão Preto. Então vocês vejam que é uma coisa muito bonita. Em poucos anos, não são muitos, veja, de 2006 a 2022, são o quê? Quantos anos? 16 anos? 16 anos. Em 16 anos, ele se formou professor do Dharma. Ele é um professor universitário de arquitetura e urbanismo, lá em Ribeirão Preto. É professor também de psicologia e já é um professor do Dharma com discípulo que está já se desenvolvendo também para se tornar professor. Então, nem todos nós temos uma carreira, vamos dizer assim, tão rápida, mas tem a ver com a sua dedicação e a sua prática. Ele fala inglês, ele lê inglês, ele fala francês, ele lê francês, ele fala espanhol, ele lê espanhol. Isso facilita o quê? A leitura de textos sagrados que estão em outros países já desenvolvidos e que ainda não temos aqui no Brasil. Então ele tem vários grupos de estudos, várias pessoas que estudam com ele os sutras mais antigos da nossa ordem, que ele traduz, vendo diferentes traduções em línguas diferentes, chega a uma conclusão das palavras adequadas em português atual.
Então, é uma joia, é a joia da sanga. Ele é um dos tesouros da nossa tradição aqui no Brasil. E fico muito feliz de tê-lo encontrado, de você ter chegado na Sotoshu através da nossa salinha tão pequenina que era na Rua do Alvim, e agora que a gente comprou um terreno em Campos do Jordão, que primeiro teve uma arquiteta que estava fazendo um projeto, mas era muito grandioso para as nossas condições atuais, tivemos que interromper e estamos pedindo a ele fazer uma coisa simples, como aquelas que ele viu no Japão, um templozinho com um telhadinho japonesinho assim, fazer uma sala de Buda, uma sala de práticas multiuso, onde a gente vai poder fazer zazen, que é meditação, vai poder fazer liturgias, casamentos, bênçãos, palestras, podemos ter eventos, vai ser muito bonito, eventos educacionais, eventos artísticos. Então a gente vai fazer este salão e vamos fazer também, no começo vai ser só esse salão e banheiros. Com o tempo, a gente vai construir uma cozinha, um refeitório e alguns aposentos. A gente vai começar com o salão. E ele agora está fazendo, tá esse pensamento que ele está desenvolvendo, como que em Campos do Jordão, um terreno que lembra muito os terrenos de Eiregi, que é na montanha, que é íngreme. Então, como é que a gente constrói sem aplainar o terreno, sem tirar nenhuma árvore? Pelo contrário, nós queremos plantar mais árvores e queremos usar o terreno assim como a natureza é. Existem duas maneiras de você pensar numa obra. Uma delas eu vou fazer que o terreno se transforme naquilo que é o meu projeto. E outro é sentir o terreno e fazer o meu projeto de acordo com a natureza. Essa segunda versão é a maneira japonesa de pensar e a maneira zen de pensar. E por isso o Kosho Sensei agora está com todo o pensamento voltado, como é que eu vou construir nesse terreno, vendo as inclinações, qual vai ser a maneira de construir esta sala de Buda. E que a gente não perca a vista, né? Tem uma vista muito bonita, para quem conhece essa área, da Pedra do Baú. Então vai ser muito bonito. Eu estou muito animada com a presença de Kojun Sensei nesse nosso projeto. A gente vai construir um templo, nós nunca construímos um templo. Lá no Rio Grande do Sul, a monja Wahô Sensei, ela construiu uma sala de Buda. E também acabou sendo uma sala multiuso. Dessa vez nós vamos fazer uma sala de zazen, ela construiu. Aqui nós vamos construir uma sala de Buda, que seria o prédio principal e inicial. Primeiro, os Budas do passado, que a gente venera, respeita, honra e faz ofertas venerativas. E a partir desta sala de Buda, outras salas poderão surgir durante os anos. Hoje um sensei, mas que bonito! Me diga uma coisa, quais são as atividades que você tem mantido aí em Ribeirão Preto? Bom, práticas para agora, recentemente, né, abrimos a comunidade, as pessoas ainda estão tímidas para retornar, então a gente tem práticas de zazen disponíveis, né, tanto no online quanto no presencial, ficamos híbridos em alguma maneira, cursos, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais o budismo, os ensinamentos de Buda. Então, curso de preceitos, o próprio curso, né, que introduz as pessoas ao Zen budismo, a conhecer os ensinamentos básicos, os grupos de estudo. Então, a gente tem um grupo de estudos, né, sobre o Sutra de Lótus. A gente tem um grupo de estudos, né, de Mestre Dogen, né, a gente estuda textos do Shobogenzo. Um grupo de estudos secreto, vamos dizer assim, por causa dos ensinamentos, que é sobre, né, são alunos que recentemente receberam a transmissão do Dharma né, de Koen Roshi, e que a gente então estuda juntos os documentos que a gente recebe nessa circunstância, para algumas coisas, e fora as cerimônias, né? Então, a gente sempre tem as cerimônias, as preces, cerimônias memoriais, né? Já fizemos casamentos, são várias atividades. A gente tem funcionado como um templo mesmo, né? Com atividades de templo. E isso é muito bonito porque a gente encontra
claro, é super importante a gente ver as pessoas fazerem zazen, mas também as pessoas professando fé em outros aspectos da nossa prática, né? Além do zazen, e isso é muito bonito, é muito interessante ver como isso vai surgindo nas pessoas. Temos feito isso. E como nos enriquece também como monásticos, né? A Sem fé dúvida. das pessoas, a devoção das pessoas aumenta a nossa fé e devoção. Exato. É isso que é a interconexão de tudo que existe, né? Nós provocamos nos outros e os outros provocam em nós. Por isso que a gente diz que a paz não é só ausência de guerras e de violência, mas é alguma coisa que vem de dentro de nós, que nós encontramos um estado de equilíbrio. Por isso a meditação é importante, mas não é meditação só sentada. A gente pode estar em plena atenção, meditando e atento quando você fala, quando você anda, quando senta, quando caminha. Kojun Sensei, o que é mais importante para você na prática da nossa tradição Sotoshu? Bom, sou suspeito. Eu gosto muito de fazer zazen. Eu acho que a prática do zazen, ela é fundamental, porque é ela que nos permite nos conectarmos com a nossa verdadeira natureza, né. Então, é claro que eu sempre falo muito para as pessoas, levem a atitude mental da prática do zazen para as outras atividades do seu dia a dia, mas não confunda. Zazen é a prática em que nós estamos em samadhi, ou devemos estar em concentração profunda para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza. Mas todo momento do dia, a cada circunstância, no momento em que você está fazendo comida, lavando a louça, o banheiro ou rezando, é um momento de prática, né? E qualquer circunstância a gente precisa praticar. Mas o zazen é a nossa prática primordial, essencial, porque senão a gente não. É por isso que a nossa tradição é chamada Zen Budismo. É a tradição do Zen Budismo, é o budismo Zen. E vamos lembrar para vocês que o budismo surgiu lá na Índia, há 2.600 anos atrás, praticamente, que foi um monge muito interessante, que era um leigo, que era um príncipe, que vai largar as coisas difíceis de se largar, castelo, fama, fortuna, posição social, esposa, filho, cuidados, mimos, alimentos, ele larga tudo isso e vai à procura da verdade e do caminho. Passa por diferentes experiências até que finalmente ele se senta em zazen, nesse estado meditativo. Vai receber inúmeras tentações de prazeres sensoriais, de libertação de apegos e aversões, até que ele realmente tem a experiência final, que é quando ele diz: eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. E ele vai pregar até os 80 anos de idade. Ele morre velhinho e doente. Ele não morreu sentado em meditação, ele não morreu numa figura mágica, ele não era uma deidade. Buda era um Siddhartha Gautama, que se torna Shakyamuni Buda, era um ser humano como eu e você, mas alguém que se dedicou à procura da verdade do caminho. E é isso que nós insistimos. Você está nessa procura? Você está realmente querendo entender qual o sentido e propósito da nossa vida, da vida humana, não sua como entidade separada, independente, que tem uma missão? Porque muitas pessoas chegam até mim e dizem: eu acho que eu tenho uma missão, monja. Eu não sei qual é a minha missão, nem sabia quando era a minha missão, mas eu fui encontrando esse caminho e eu fui me encontrando nesse caminho. Que ele falou é importante, né? É encontrar o seu eu verdadeiro, a essência do ser. E isso é o zazen, isso é a nossa prática. E ela não está só no zazen, ela está caminhando, escovando os dentes, limpando o chão, cozinhando, em tudo que a gente faz. Você está fazendo isso inteiramente ou mais ou menos? O monge Kojun Sensei sabe também costurar muito bem. Essa foi uma surpresa, né? Ele costurou o seu manto, muito bem costurado, e preparou seu rakusu. O primeiro rakusu que ele teve foi ele que fez,
depois esse que ele tem agora, o que ele recebeu no Japão, que tem o símbolo dos dois templos sede, né? E deixa eu ver como é que está. Qual que é o de Eiji? Eiji é esse que Esse está esse aqui, desse lado de cá, e o outro é de Soji, Sodite. do lado de cá. Nós temos dois templos sede e temos uma administração que fica em Tóquio. Um, um governo central administrativo de toda a ordem, porque a nossa ordem tem 8 milhões de seguidores no Japão. Olha só, mais de 30 mil monásticos. Então é uma ordem muito grande. Provavelmente agora tem muito mais, se nós incluirmos as pessoas que não estão só no Japão. Nós temos sede administrativa nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. E tem vários monges e grupos que se desenvolveram nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Então está se espalhando pelo mundo. E o monge Kojun Sensei é um dos responsáveis pela difusão dos ensinamentos da tradição Sotoshu, cuja sede fica no Japão, para a América Latina, e especialmente na cidade onde ele está agora, de Ribeirão Preto. Mas o que aconteceu na pandemia? Vamos falar um pouquinho da pandemia? Que nós tivemos que ficar online. E o que aconteceu online? Você começou a ter discípulos do mundo inteiro, não foi assim? Foi. Foi interessante porque eu comecei, na verdade a pandemia pegou a gente muito de surpresa. Eu continuei trabalhando porque eu sou professor, então eu dava as aulas remotamente, né, aqui pelo computador. Mas ao mesmo tempo, eu só de não ter esse deslocamento para ir para a universidade, isso já deu tempo para a gente começar a ter tempo de praticar. E eu quis aproveitar essa oportunidade. Então eu procurei intensificar minha prática, né, nesse período da pandemia. E aí comecei, claro, também, como todos os grupos, né, levar os meus alunos a não ficarem, né, órfãos, né, da comunidade da Sangha. Então, vamos colocar, né, as atividades online, enfim. Começamos a fazer as coisas, os nossos cursos, tudo, né, pelas plataformas, né, como Zoom, etc. E, paralelamente, eu ia transmitindo lá no Facebook, inicialmente, cerimônia matinal, que eu fazia todas as manhãs antes de começar minhas aulas. E aos poucos começou a aparecer as pessoas, né? Principalmente a gente teve uma época, né, que era fantástico, né? Hoje a gente tem acho que umas 4, 5 pessoas que participam da cerimônia de manhã, mas tivemos um momento em que a gente teve 40, 50 pessoas participando. A que E horas é a cerimônia? A que horas é a cerimônia da manhã? as cerimônias acontecem às 6h10 da manhã. Viu, gente? Tem Se um vocês quiserem. zazen às 5h30, online. Olha, olha lá. E que line é onde? Por onde que entra? Tanto pelo Facebook, pelo próprio Instagram, a gente Qual é o sempre. Facebook? Qual é o Facebook? Facebook é Facebook/ZenRP. Daí já encontra a ZenRP. nossa página. E o Instagram? No Instagram é ZenRP_org, ORG. Então Gente, também vamos acha a lá. gente lá. 5:30 da manhã, hein? Vocês estão cinco e pensando meia tem que Zazen. não é às 10 da manhã, não, é às 5:30, todos os dias, não é isso? Todos os dias, de domingo a domingo. E aí a Certo. cerimônia também. É, Daí, né, geralmente eu também faço lives, né? Tem uma live dominical que sempre que possível eu faço. Os retiros, os azencais, a gente também faz online. Muitas atividades acabaram ficando, mesmo agora com a reabertura, né, ainda que controlada, né, das atividades presenciais, a gente continua, porque no fim das contas o que foi bem interessante é que a sanga que eu tinha lá na época do começo da pandemia, ela estava indo muito bem, estava grande, nós lotávamos nossos azencais. E muitas dessas pessoas acabaram se afastando por causa da pandemia. Ao mesmo tempo, por conta dessas atividades online disponíveis, muitas pessoas se aproximaram. Eu diria que hoje a minha sanga, né, pelo menos os membros mantenedores da comunidade, são cerca de 90% de fora de Ribeirão Preto. Que E com legal. alguns fora do país, inclusive.
não só fora da cidade, mas fora do estado e fora do país. É muito interessante essa mudança. Então, saibam que são todos e todas muito bem-vindos. Nós fizemos alguns retiros juntos. Eu pedi para ele e para os outros professores fazerem palestra do Dharma durante nossos retiros mais longos, de 5 dias, de 7 dias. E assim continuamos. De tempos em tempos nos reunimos, de tempos em tempos fazemos eventos juntos e temos outros monges e monjas, os professores do Dharma, que eu chamo senseis, né? Que são frutos da nossa prática conjunta, que estão continuamente ensinando, praticando e sendo um exemplo. Então, agradeço muito a você. Eu sei que você tem muitas atividades aí em Ribeirão Preto, como professor da universidade e como professor do Dharma. Então, agradeço muito o tempo que partilhou agora conosco e acho que já está chegando o momento de encerrarmos. Eu estou apresentando aqui esse programa que foi criado, que se chama Encontro com a Mestra, que é Encontro comigo, dos meus discípulos principais. Mas muitas pessoas eu quero apresentar a vocês. Tem os monges, as monjas, tem leigos, tem leigas, e a gente tem uma comunidade de pessoas que estão continuamente em ligação comigo e com os ensinamentos de Buda, com essa proposta, como fazer com que todos possam despertar. Não é só se tornar budista, não é só usar uma roupa diferente, não é que todos têm que se tornar monges, mas como que isso que a gente traz para vocês, que são os ensinamentos de Mestre Dogen e Mestre Keizan, dos 2 templos sedes que ele tem no seu Rakusu, como trazer esses ensinamentos para você, no seu dia a dia, para que você possa despertar, ter uma vida plena, conhecer a si mesmo, que é transcender até o seu eu menor, mas nunca abandoná-lo. Nossa, muito obrigada. Você gostaria de dizer algumas palavras finais? Muito obrigado, mestra. Eu só tenho a agradecer, uma oportunidade rica, inclusive de rever essa história toda, essa nossa história juntos de tanto tempo. E convido, né, a quem quiser conhecer um pouco do trabalho que a gente faz aqui, né, entrar aí nesses canais que a gente citou há pouco e, né, participar, né, das atividades. E isso é uma alegria sempre muito grande, né, a gente ver que as pessoas estão realmente buscando, né, esse despertar, estão querendo praticar, estão querendo se envolver. É para isso que a gente, né, luta, né, trabalha tanto, né, para criar as causas e condições para muitos participarem. Então, fica o convite. E, claro, né, mais uma vez agradecer, mestra, por ter me recebido aqui. É uma alegria imensa, sempre uma felicidade estar com a senhora, conversar com a senhora. Muito obrigado por tudo sempre, por tudo que a senhora me ensinou, me ensina e me ensinará. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que todos os seres possam despertar. Que assim seja e até breve. Obrigada, Kojun Sensei. Muito obrigado, mestre.